Olá, muito boa tarde. Neste dia, em final de semana, não nos afastamos do horizonte da liturgia, que é a presença habitual. Hoje queremos também olhar um programa especial que se dedica à análise litúrgica, mas na rádio e na internet. Ele é emitido em 30 emissoras e já lá vão 500 edições do Caminho de Emaús. Para nos falar deste programa, da Paulus Editora, temos entre nós António Fonseca e Cláudia Sebastião. Boa tarde a ambos, obrigado por estarem connosco. António Fonseca, como é que nasce e o que define este Caminho de Emaús, este programa emitido na internet e em tantas rádios por este país? Bom, o Caminho de Emaús é um programa que pretende ser semanalmente uma semente de esperança na vida de quantos os ouvem e quantos os escutam. Quer na análise litúrgica, que tem sempre um bocadinho sobre as leituras do domingo, mas também de gente com vidas de esperança, com testemunhos, religiosos ou não, de gente que faz o bem, que gosta de semear o bem à sua volta, que procura, seja voluntariado, seja ação de apoio aos que os acompanham. E isto é o que procura ser há quase 10 anos o Caminho de Emaús. Ele nasce de uma aspiração comum que temos e complementar, né, de também passar boas notícias, de mostrar coisas bonitas na comunicação, sem querer, obviamente, apagar o lugar que tem que ter a informação diária dos acontecimentos que existem, dar a conhecer experiências de vida e que possam vitalizar outros, que possam dar vida, que possam dar ideias a que outros possam repetir. Isto é como ele surge. Há aqui um trabalho complementar um bocadinho, eu venho mais da área técnica, a Cláudia mais dos conteúdos, do jornalismo, e depois há aqui um trabalho que em casal sentimos que pode também ser complementar e que deu os frutos que deu, não é? E que a Paulus abraçou desde a primeira hora, obviamente. Como é que nasce esta ideia de colocar o programa, de o disponibilizar a várias estações e emissoras de rádio? Como é que foi feito esta abordagem, esta proposta, o contacto com as rádios e depois elas começarem a transmitir este programa? Este trabalho foi sendo feito aos poucos, não é? Primeiro foi sendo apresentado o projeto às rádios locais. Achámos que as rádios poderiam ter interesse num projeto deste género e, de facto, tinham. Foi um projeto que foi crescendo, não é? Nós ficámos muito contentes quando finalmente chegámos às 10 e depois foi crescendo. E neste momento estamos em cerca de 40, temos algumas fora do país também e algumas na internet. E foi crescendo. No início havia alguma certa desconfiança de quem são estes que nos estão aqui a apresentar um programa de rádio e será que isto é para durar ou vai acabar passado pouco tempo? E, na verdade, nós continuamos quase há 10 anos, portanto, há mais de 500 emissões, há quase 10 anos, e continuamos ininterruptamente, não paramos para férias, portanto, o programa continua sempre e isso também deu às rádios uma confiança no trabalho que lhes apresentamos. E tem sido assim. O programa é semanal? Sim. Não é? Sim. Tem uma duração de... Meia hora, 27 minutos. E como é que se estrutura o desenrolar do programa? Tem espaço de reflexão, de análise da liturgia? Assim, resumidamente, começa com uma parte de entrevista ou reportagem, assim, que é o bloco maior. Tem um espaço de opinião pequenino, de um minuto e meio, em que temos uma equipa que vai rodando, quer dizer, temos nome como Francisco Sá Cabral, o João César das Neves, o cônego António Rego, rotativamente, em conjunto, obviamente, com a equipa da revista Família Cristã da Paulus, que também vai participando. Claro. Um bocadinho de opinião sobre a atualidade, uma coisa curta. Depois tem música, de mensagem, e tem depois, obviamente, o espaço de meditar a palavra, que nós chamamos de meditar a palavra, que também é uma equipa rotativa, que tem 3 sacerdotes atualmente, o padre José Carlos Nunes, que é o diretor-geral da Paulus, o padre José André Ferreira, que é o diretor editorial, o padre Mário, que é o diretor Mário Santos, que é o diretor da Síntese, estes 3 paulistas. E depois temos uma irmã, a irmã Maria do Carmo, das Pias Discípulas do Divino Mestre, uma religiosa, que está também desde a primeira hora,
e uma catequista, mãe de 2 filhos, já crescidos, catequista na Margem Sul, que é a Aida Brito. E, rotativamente, refletem sobre as leituras do domingo. E é muito, muito interessante ver as perspectivas complementares e como, por exemplo, uma mãe de família aborda as leituras desse domingo, muito diferente, obviamente, de um sacerdote ou de uma irmã religiosa. E eu creio que pronto, assim, globalmente, é assim a estrutura do programa. É um programa que tem a responsabilidade editorial da Paulus, editora. É uma forma de anúncio, de evangelização também. E como é que fazem esta, digamos, esta fidelização ao carisma da Paulus também, não é? Como é que o transportam para o programa que depois é difundido por tantas rádios com matrizes próprias, não é? De linhas editoriais próprias dessas rádios, mas que aderiram a transmitir o programa. Sim. No fundo, a Paulus pretende levar o Evangelho a toda a gente, não é? E o programa acaba por fazer isso, sendo através do espaço do meditar a palavra, onde se reflete e se meditam as leituras do domingo, seja através dos vários testemunhos que vamos tendo. Nós temos testemunhos de pessoas ligadas à Igreja, de associações e movimentos ligados à Igreja. Também temos outros de pessoas que não estão, mas que fazem o bem, que no fundo praticam o bem aos outros, à natureza, e portanto vamos divulgando essas mensagens. Creio que no fundo é o que a Paulus Editora também faz, não é? De falar de tudo de uma forma cristã e tentando levar a boa nova, não é? A mensagem a toda a gente. E é um pouco isso que também tentamos fazer no programa e dar as boas notícias, tentar mostrar coisas ou pessoas ou que possam inspirar outras, que possam ser replicadas noutros sítios, ou às vezes levantar questões com as quais as pessoas nem se confrontaram, nunca se confrontaram com aquilo e não tiveram possibilidade de pensar sobre aquele assunto. E é um bocadinho isso que... E a Paulus também... A Paulus, como a Igreja, tem que estar onde estão as pessoas, não é? Quer dizer, a Igreja tem que estar onde estão as pessoas. E as rádios locais têm uma proximidade a muita gente que, como outros meios de comunicação não têm, não é? E este é um compromisso, é um serviço que a Paulus também procura fazer, de chegar a um público ao qual não chega através das livrarias, por exemplo, através das revistas, através da televisão, do programa que tem. No fundo, quer dizer, a Paulus tem que estar também onde estão. E é um meio, estar na rádio é também uma forma de estar na comunicação onde é necessário estar também e que no projeto paulista, no projeto da editora Paulus, tem todo o sentido porque para estarmos em todos os meios, digital, revistas, livros, livrarias, televisão, rádio, pronto, e tentar estar onde estão as pessoas, obviamente. E esta proximidade às pessoas, que é muito notória nas rádios locais, procuram também explorar, no bom sentido, também na forma como constroem o programa. Há pouco eu referia-me, não é? Essa análise da liturgia feita por uma dona de casa ou por uma catequista ou por alguém que vai variando, na forma, na linguagem, nas abordagens que se fazem, nas reflexões que se levam a cabo, também manter esta proximidade com as pessoas, envolver as pessoas? Sim, tentamos, e também nos temas que abordamos, não é? De facto, no Meditar a Palavra temos essas pessoas diferentes que trazem as suas próprias personalidades também para a forma como veem as leituras. Na opinião também temos diferentes perspectivas, pessoas leigas, sacerdotes, temos várias perspectivas. E depois também na própria parte de entrevista ou reportagem também tentamos abordar várias perspectivas, vários assuntos que cheguem a pessoas de vários estratos. Vamos a vários sítios do país também, já temos reportagens de vários sítios do país, para tentar também chegar às pessoas. Além disso, temos também a presença na internet e nas redes sociais, onde tentamos também chegar às pessoas. Também já fizemos alguns programas em direto, onde podemos também ter alguma interatividade maior também com quem nos ouve através das rádios locais. O facto de estar na internet, portanto, todos podem escutar o Caminho de Emaús, mesmo que não estejam na proximidade geográfica dos emissores destas 30, 40 rádios que já emitem o programa.
Na internet é possível a todos. Portanto, isto é uma mais-valia também para o programa, não é? Sim, claro, a internet, quer dizer, a internet é um meio que já não é só de algumas idades, não é? Quer dizer, o mesmo Claro. público mais velho já acede à internet. Já não é uma nova tecnologia. Já não é uma nova tecnologia, exatamente. Não é uma nova tecnologia e é acessível realmente a todos. Quer dizer, nós temos mães de amigos nossos, da nossa idade, que falam comigo e que comentam o programa e com regularidade, e que gostaram, que não gostaram, que falaram. Portanto, isso é acessível a todas as idades. E a internet permite um arquivo. A rádio é muito fugaz, não é? A rádio ouvida no carro, em casa, Claro. é tudo muito, muito rápido. E o arquivo de sons, o poder ficar tudo disponível, uma pessoa poder ir ouvir um programa que tem 1 mês, ou 2, ou 3, isso, a internet tem uma potencialidade que, obviamente, não tem mais nenhum meio, mas que acrescenta ao programa. E isso é muito interessante. 500 edições e em dezembro são 10 anos de Caminho de Emaús. O que é que isto está a representar para a equipa que faz o programa e para o próprio programa? Como é que estão a viver estes números redondos, digamos assim? Sim. Por um lado é dar muitas graças a Deus por estarmos nos 10 anos. Quando começámos, lá está, era o que dizia há pouco, não é? A equipa toda, bom, vamos tentar, vamos ver se as rádios locais têm interesse, não têm. E chegar aos 10 anos é também a confirmação de que este sonho e esta semente que Deus foi fazendo crescer também não era uma semente só nossa, não era uma semente só da Paulus, era um projeto que também era mais do que isso. E isso tem sido muito bom. E tem sido muito bom também poder ir semeando, através do Caminho de Emaús, ir deixando sementes noutros corações e noutros sítios, e isso tem sido muito bom. Este aniversário, podemos dizer assim, dá-se também a que o programa seja repensado, ou isso é um processo constante, não é? Da criatividade, de irem percebendo o que é que as pessoas vão pedindo, é um processo que está sempre a acontecer. Assim, a avaliação é constante, obviamente, porque temos que ir avaliando. Mas é interessante perceber que, no essencial, a estrutura do programa não mudou significativamente ao longo dos 10 anos. Há algumas coisas que mudaram. Temos agora, por exemplo, o Minuto e o Cat e o Minuto do Cat, que são projetos da internet, mas que aproveitamos também para colocar online, para colocar no programa. Há ali alguns pormenores e alguns ajustes, mas no essencial a sensação que temos é que o programa está em velocidade de cruzeiro. Funciona, as pessoas gostam, há às vezes uma ou outra estrutura que muda. Mesmo o indicativo do programa, a música que temos, foi-se mantendo porque as pessoas já associam ao programa, portanto não mudámos muito a estrutura. Portanto, estes 10 anos são uma confirmação. Obviamente têm que ser avaliados, têm que ser celebrados, porque nós precisamos destes números redondos para celebrar a vida, quer dizer. Mas eu creio que, no essencial, não haverá, assim, grandes transformações. Mudanças, mantendo-se a fidelidade, mesmo há pessoas que se foram juntando à equipa, que não estão desde a primeira hora, mas há umas que se mantêm. Portanto, tem que sempre haver aqui um equilíbrio para não ser uma transformação radical e descaracterizar o programa. Claro. Esta presença nas rádios, por vezes a presença ali do programa também pode constituir um estímulo para a própria rádio se mobilizar no sentido de criar mais programação religiosa, ou não sei se há casos destes, o tipo de rádios que está a passar o programa. Como é que também fazem este contacto com as rádios, esta proposta do programa lá passar? Sim. As rádios locais são muito diferentes entre elas. Nós, obviamente, temos aqui uma rede, que é a ARIC, que contactámos algumas, mas não são só... o contacto foi feito uma a uma. E há realidades muito, muito diferentes. As rádios, tal como a comunicação social local, no geral, vive muito de uma vontade muito grande das pessoas quererem que ande para a frente, mas com muito voluntarismo, porque as dificuldades são grandes de patrocínios, de se manter uma emissão no ar. Quer dizer, isso é conhecido, não é? São problemas que existem na comunicação social local. Portanto, há
há algumas que têm capacidade de produção e coisas muito interessantes. Há rádios a fazerem milagres com as pessoas que têm e com os meios que têm. Mas eu acho que o grande trunfo das rádios é a proximidade, é conhecerem as pessoas e as pessoas conhecerem os locutores e conhecerem as equipas. E isso é a grande diferença em relação aos órgãos nacionais que também lá chegam. Não é? As pessoas podiam ouvir qualquer rádio nacional. Portanto, isto para dizer que há programação bem feita, há rádios que aproveitam, por exemplo, o programa. O programa é emitido entre sexta e domingo, habitualmente, a vários horários. Cada rádio adapta, obviamente, ao seu público, repete ou não repete, isso é a opção da direção. Mas, por exemplo, há algumas que passam antes da missa e que transmitem a missa da igreja paroquial, próxima, por exemplo. Há outras que têm emissão religiosa com o pároco ou com alguém da paróquia. Portanto, é muito diferente. Há outras que não têm capacidade e que acabam por reconhecer também neste projeto uma forma de responder a essa necessidade, porque o público se interessa por esta temática, se interessa pela igreja, pela religião, por coisas bonitas, pelo voluntariado. Portanto, há um interesse das pessoas. Mas há muitas rádios também que não conseguem, com 2, 3 pessoas na equipa, fazerem mais. E a Paulos procura também ser uma ajuda neste sentido, não é? Este é um projeto em que estão envolvidos os dois, a marido e mulher. Até que ponto é que também, pelo trabalho e por um projeto com estas características, isto vos tem ajudado a descobrir-se melhor, não é? O trabalhar em conjunto num projeto destes, como é que tem sido também esta experiência? Sim. Nós trabalhamos muito bem um com o outro, gostamos muito de trabalhar também um com o outro e somos muito complementares nesse aspecto. O trabalho concreto em si no programa acho que também tem sido muito bom para nos alertar, através das entrevistas e das reportagens, enquanto pessoas, não só enquanto casal, mas também enquanto pessoas, para realidades que às vezes não nos apercebíamos ou nos passavam ao lado e para tanta coisa bonita que se faz neste nosso país e às vezes ao nosso lado e que não damos conta. E isso é muito bonito. Às vezes as pessoas perguntam-nos 10 anos, mas e ainda conseguem encontrar pessoas para falar e coisas, não se estão a repetir. Não estamos, porque de facto há muitas coisas bonitas, há muitas coisas vivas e a fazerem, de onde brota a vida. E isso tem sido muito bonito e tem sido muito enriquecedor também. Eu falava no início, não nos íamos afastar do campo da liturgia, até porque o Caminho de Emaús também tem esta finalidade de refletir na liturgia do domingo que aí vem, e nós vamos terminar também a fazer o mesmo, e desafio-vos a isso. O próximo será então o 21º domingo do tempo comum. Temos um Evangelho de Mateus, com essa passagem conhecida de Pedro, dessa revelação de quem é Jesus, feita por parte de Pedro. Como é que encara este Evangelho? Qual é o ponto dominante que retira daqui? É assim, obviamente que a questão de Jesus é central, parece-me, no Evangelho. E vós, quem dizeis que eu sou, que é uma pergunta para Pedro e para os discípulos, mas é uma pergunta para nós, para mim. Né? E isso é muito interpeladora para este domingo, para este fim de semana. Né? Quem é que eu digo que é Jesus? Né? É claro que Pedro dá logo a resposta, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, mas está bem, nem sempre conseguimos responder assim. Este claro escuro da fé, da nossa vida, dá-nos às vezes outras respostas. Sim, eu acredito, mas também tenho, quer dizer, às vezes não tanto. Às vezes também tenho dúvidas e acho que esta interpelação é, ok, este domingo, quem é que é Jesus para mim? Quem é que eu digo que é? Pronto, e também estar atento, não sei, quando ele pergunta quem dizem os homens que é o Filho do Homem, quem dizem os homens que é o Filho de Deus, também esta questão de também estarmos abertos a ouvir outras pessoas. O que é que eles dizem que é Jesus? Porque isso também pode ser interpelador para mim, para a minha vida, para a minha maneira de ver.
pode-me dinamizar, pode-me ser semente de vida. Não sei, assim, aqui esta... Poderá ser, talvez, estarmos diante da primeira sondagem de opinião da história. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem, não é? Sim. Isto é uma... Jesus terá querido fazer um estudo de popularidade ou algo assim, não é isso que está em causa, mas há esta pergunta que é feita e mesmo na comunidade dos discípulos há um certo desconhecimento. Apesar de serem estes que o acompanhavam, não é? Nem todos conseguem responder como Pedro, não é? Como nós hoje, não é? Mesmo às vezes dizemos, quem é Jesus? É um homem bom, é Deus, não é? É bom, é fiel, está sempre ao nosso lado, nunca nos falha, não é? Como diz também o Salmo, mas é tal coisa, mas é filho de Deus. E essa questão que dividia os apóstolos e que nem todos... Aliás, foi só Pedro, não é, que disse logo quem é que ele era. Essa questão ainda se coloca a nós hoje. A mim também me interpelou muito o Salmo e a segunda leitura, não é? Deste Deus que não nos abandona, que está sempre connosco, que nos vai guiando, acompanhando, ouvindo os nossos pedidos. E cujos caminhos às vezes são tão insondáveis e tão misteriosos que nós não sabemos muito bem e por muitas onde vezes vamos. pensamos que estamos completamente sozinhos e abandonados, não é? Porque a vida depara-se-nos com realidades por vezes inesperadas e mesmo aqueles que se assumem como crentes e católicos e às vezes não têm presente estas coisas, não é? E nós sabemos, quer dizer, Pedro respondeu isto, mas também sabemos depois o que é que ele fez quando a coisa começou a dar para o torto, não é? Portanto, o facto de negar, mas também ao mesmo tempo esta questão de Jesus confiar nele, não é? Eu confio, edificarei a minha igreja sobre esta pedra que és tu, Pedro, não é? Portanto, ele sabe que Pedro vai vacilar, que Pedro também vai duvidar, mas que no fundo ele acredita, não é? E nós temos esta dimensão, não é? De que sim, nós queremos acreditar e queremos fazer o bem, e às vezes também fugimos e um bocadinho da... Mas Deus não deixa de nos confiar. É a condição de ser homem, de ser homem, frágil, não é? E Deus não deixa de nos confiar. E Jesus não deixa de contar connosco. Para fazer pequenas coisas ou para grandes coisas, como confiou a Pedro e ao Papa Francisco atualmente. Exato, que é o seu assessor em linha direta. Mas também a cada um de nós. Não é? E o que é que ele me confia a mim? Bom, a nós confia-nos agora este pequeno projeto que é o Caminho de Emaús, que são coisas pequeninas. E confia-nos a nossa família, e confia-nos as pessoas que estão ao nosso lado. Pronto, a outros confia coisas grandes, espero que não me confie nas coisas assim tão grandes como a Pedro, mas acho que este também pode ser o desafio também das leituras deste domingo. Muito bem, falámos do Caminho de Emaús, também do Evangelho deste próximo domingo. António Fonseca, Cláudia Sebastião, obrigado por terem estado aqui connosco no programa Eclésia e as melhores felicidades então para o Caminho de Emaús, que venham muitas mais edições aí pela frente. Obrigado pela vossa presença. É com a análise litúrgica e um olhar em torno do programa Caminho de Emaús, que se prepara para o seu 10º aniversário, que concluímos este espaço. Eu lembro que mais logo a Eclésia ainda regressa na sua edição rádio para ser ouvido na Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde, boas férias, se for esse o caso.